Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Sem trégua. No mesmo dia que ativa mais leitos de UTI no hospital de campanha, ocupação atinge 100%. No hospital regional e rede particular de Patos de Minas também não há vagas. Sem leitos de UTI em Patos de Minas, comandante da 10ª Região da Polícia Militar é transferido para Uberaba com Covid-19. Em 24 horas, Coromandel registra 11 mortes em decorrência do coronavírus. Prefeito da cidade de Monte Carmelo pede socorro e população doa cilindros de oxigênio. Você vai ver que o governo de Minas suspendeu a realização de cirurgias eletivas em hospitais públicos e particulares no estado. Pessoas se ajoelham na porta do hospital de campanha em oração pelos doentes. A previsão do tempo indica mais chuva e Defesa Civil emite alerta em Patos de Minas. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais no NTV News, que começa a partir de agora. Sem vagas em Patos de Minas, o comandante da 10ª Região da Polícia Militar foi internado em Uberaba com Covid-19. O coronel Wesley Rodrigues Rosa procurou atendimento no final de semana em Patos de Minas. Com o agravamento do quadro de Covid-19, o comandante precisava ser internado em UTI. Sem vagas no município, buscou atendimento em outra cidade e conseguiu leito em Uberaba. O coronel foi transferido em UTI móvel na madrugada de domingo. Coronel Wesley tem 27 anos de trabalho na Polícia Militar. Assumiu o comando da 10ª Região no dia 29 de janeiro deste ano. Familiares do coronel Wesley também foram diagnosticados com Covid, mas o quadro clínico não é grave. Outros familiares também foram diagnosticados com o vírus e estão em isolamento. Quem está à frente da 10ª Região da Polícia Militar é o coronel Salomão. O município de Patos de Minas segue contabilizando todos os dias dezenas de novas confirmações de Covid-19. Nesta segunda-feira foram mais 110 casos e o total de infectados chega a 7.072. Os profissionais de saúde estão exaustos e sabem que o cenário no futuro próximo continuará desgastante. A média de pacientes atendidos diariamente no hospital de campanha passou de 200 para 250. O final de semana no local foi marcado por lotação. Foi um final de semana muito cheio, né? Não paramos com o número de atendimentos. Já batemos mais de 200 atendimentos diários, agora já chegamos a 250, 260. Os hospitais particulares não têm atendido a população, então toda a população tem ido ao hospital de campanha. São muito pacientes instáveis, esperando uma vaga, seja de enfermaria, seja de CTI. Não tem mais essas vagas, né? Até o final de semana tinham poucas vagas. E pessoas de fora também, de outras cidades, querendo vagas. Então, foi um final de semana muito conturbado, um final de semana de vários óbitos no hospital de campanha também. Nós estamos no caos, porque tá triste de ver a situação. A segunda-feira não foi diferente. Com a confirmação de mais 110 novos casos e a ocupação de leitos públicos e privados na cidade, que chegou a 231,11% para leitos clínicos, e nas UTIs em 146,67%, muitas pessoas foram ao local e ficaram aguardando atendimento. Nós não temos alguns leitos de enfermaria. E o que está acontecendo pacientes têm ficado ali o dia todo, seja em cadeiras, em macas, em poltronas, aguardando uma vaga na enfermaria. Mas nós ainda, graças a Deus, né, e graças a toda a equipe, nós não deixamos de dar assistência a ninguém, por enquanto. Mas nós temos medo, porque nós já chegamos a um ponto de termos toda a observação cheia de pacientes. Segundo a médica, a demanda por atendimento é grande. No entanto, ela é causada devido à desinformação. Pois, de acordo com a doutora Sara, pacientes com casos leves deveriam procurar o posto de saúde, enquanto o hospital de campanha seria destinado para aqueles com casos instáveis e graves. A gente pede à população que os casos leves, né, somente dor de cabeça, dor no corpo, nariz escorrendo, dor de garganta, perda do olfato, perda do paladar, sejam casos na unidade de saúde, né, no postinho de saúde, porque o postinho também já está atendendo esse tipo de pessoa, esse perfil de paciente. Deixar reservado o hospital de campanha para os pacientes que estão instáveis, né, paciente com febre, com falta de ar, com dor no peito para respirar, né, com mal-estar generalizado. O hospital de campanha, o pronto-socorro de lá, é para esse tipo de paciente. E o futuro não é de melhora.
carga horária exaustiva, aumento incontrolável de casos, incerteza no quadro dos pacientes internados. Tudo isso tem afetado os profissionais da saúde que trabalham na linha de frente do combate à Covid-19. Cada dia que passa tem piorado mais, né? A gente fica... O que vai me aguardar amanhã, por exemplo? Ontem mesmo nós tivemos 5 intubações no hospital de campanha. A população não sabe o que é um processo de intubação. É um processo de uma carga estressante muito alta em toda a equipe, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Às vezes o paciente pode parar no meio de intubação, a intubação não pode dar certo, o paciente pode morrer. Então é muita coisa. Imagine isso acontecer 5 vezes. Fora você ter que atender os pacientes que já estão no CTI, os pacientes que já estão na semi-intensiva, os pacientes que estão em observação e os pacientes que precisam ser atendidos. Então, praticamente nós, profissionais de saúde, de todas as categorias, nós estamos exaustos, muito cansados e muito, muito tristes. Porque tem coisa que a gente não consegue fazer mais, né? A nossa impotência, né? A impotência do ser humano em si. A seguir aqui no News, Corpo de Bombeiros captura jiboia de 2 metros e 5 quilos em lote em Patos de Minas. Impasse. Família adotiva e a avó paterna disputam a guarda de uma criança de 9 anos de idade. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados nesta segunda-feira para fazer uma captura de uma jiboia no bairro Bela Vista, em Patos de Minas. A jiboia estava em lote vago no bairro Boa Vista. A serpente, com cerca de 2 metros e 5 quilos, foi capturada e levada pelo Corpo de Bombeiros para o CETRAS, Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, para avaliação veterinária. 2 homens ficaram feridos em um acidente na BR-354. A condutora de um veículo teria dormido ao volante e batido em uma motocicleta. Esse é o carro e essa é a motocicleta. 2 veículos envolvidos nesse acidente que aconteceu pouco mais das 6 horas da manhã dessa segunda-feira aqui em Patos de Minas. A dinâmica desse fato teria sido da seguinte forma: a condutora do carro conduzia o seu veículo aí a sentido Lagoa Formosa. Do outro lado da pista, vindo ao contrário dessa motorista, vinham 2 homens em uma motocicleta. Segundo o que consta de informações, essa mulher então teria dormido no volante. Sendo assim, ela acabou perdendo o controle direcional de seu veículo. Sendo dessa forma, ela acabou invadindo a contramão da direção e então acabou atingindo essa motocicleta. O motorista da moto sofreu escoriações na mão. Já o passageiro sofreu aí um trauma que provavelmente pode ter sido uma fratura na perna esquerda dele. Os 2 motoristas foram aí submetidos ao teste do etilômetro, que acabou constatando que eles não haviam feito uso de bebida alcoólica. Como os 2 veículos, tanto a motocicleta quanto o carro, estão com a documentação em dia, eles foram liberados. Olha só o impasse que acontece na capital mineira. O julgamento que vai decidir o destino de uma criança de 9 anos adotada há quase 6 em Belo Horizonte foi remarcado para o dia 25 de fevereiro. Em novembro do ano passado, a Justiça determinou que a menina fosse devolvida à avó paterna. A família adotiva entrou com recurso e agora espera ansiosa por um final feliz. O sonho de Carolina e Manuel era de serem pais. Não conseguiram de forma natural, mas não desistiram de ter um filho. Foi aí que decidiram adotar. Em 2011, fizeram a inscrição no Cadastro Nacional de Adoção. Algum tempo depois, receberam uma ligação e o convite para conhecerem uma criança que estava em uma casa-abrigo. Logo nos primeiros dias de convivência, a minha filha me chamou de mamãe e chamou o meu marido de papai. E foi muito lindo, porque foi algo místico e foi algo bem natural. Os pais genitores da pequena Vivi foram destituídos do poder familiar porque não conseguiram cuidar dela e também por denúncias de maus tratos. A decisão veio do magistrado da comarca de Bonfim, na região central de Minas Gerais, no fim de 2014. Logo depois, o casal adotante ganhou a guarda provisória e entrou com um pedido de adoção. Muito tempo se passou com a família reunida. Na época em que foi adotada, a menina tinha 3 anos, hoje tem 9. Ela foi integrada completamente à nossa família. Ela tem não só
mãe e pai, ela tem avós paternos e maternos, ela tem tios, ela tem até a bisavó, que é a minha avó de 93 anos, que ela reconhece como família dela. Mas a vida dessa família virou de cabeça para baixo em novembro do ano passado. Uma decisão da desembargadora Albergária Costa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que a criança fosse devolvida para a avó paterna. Os pais foram pegos de surpresa e ficaram desesperados. Recorreram da decisão e a sentença foi suspensa, aguardando julgamento em segunda instância, previsto para fevereiro. O artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente fala que família extensa ou ampliada é aquela que vai além de pai e mãe. É formada por tios, avós, com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Para dar a guarda da criança à avó, a desembargadora se baseou nesse parágrafo e também no artigo 39, que explica sobre a adoção ser uma medida excepcional. Porém, quando foi entregue ao abrigo, a criança tinha 2 anos de idade. E de acordo com o presidente do IBDFAM Minas, o judiciário precisa verificar se existiu algum vínculo de afeto entre a menina e a avó biológica. O tempo que essa avó passou inerte, sem nada a fazer, é muito significante. Porque 1 mês na vida de uma criança é 1 ano na nossa vida. A criança desenvolve muito rápido, a personalidade é formada muito rápido. Uma criança abrigada por 1 ano num abrigo, por melhor que seja o abrigo, ela não está num ambiente familiar saudável. Então, já parte desse princípio. Ou seja, será que o Tribunal de Justiça não analisou simplesmente o biológico, sem analisar o subjetivismo que por trás desse biológico tem que ter, que é a questão da relação de afinidade e afetividade? É isso que fica a pergunta no ar. Os pais se mantêm esperançosos de que a justiça seja feita para o melhor interesse da criança. E o nosso sentimento é de que possa ser avaliado o melhor interesse da criança. É com a esperança de que tudo pode ser revertido, que o bom senso, que o cuidado, o carinho, o amor, que são valores jurídicos também, prevaleçam, é que a gente está lutando. A seguir, Copasa explica como realiza o tratamento da água e garante qualidade. E previsão do tempo indica mais chuva e Defesa Civil emite alerta em Patos de Minas. Moradores da região podem esperar mais chuva ao longo da semana, mas como o solo está encharcado, a Defesa Civil de Patos de Minas emitiu alerta para aqueles que moram em áreas de risco. Os próximos dias devem ser de mais chuva em Patos de Minas. Há previsão de precipitação para toda a semana e o volume de água também pode ser maior que nos últimos dias. Fevereiro chuvoso, quase que todos os dias com precipitações. A expectativa que nós temos para essa semana é que nós tenhamos ainda chuvas com maior volume ao longo do dia. Segundo a Defesa Civil, devido ao solo estar bastante úmido, a probabilidade de ocorrer alagamento nos pontos habituais é maior. Essas casas que foram construídas nas encostas e nas áreas de risco, na área de preservação, os moradores devem ficar atentos contra os indicativos naturais que a chuva provoca. Quando há uma umidade bastante do solo, ele vai começar a ficar um pouco escorregadio e devido à declividade, poderá ocorrer uma movimentação de solo, podendo atingir as casas construídas nesses locais. Em alguns locais, como o bairro Vila Garcia e até mesmo as margens do rio Paranaíba, já são monitorados pelo órgão. E sempre que chuvas fortes atingem a região, os agentes já ficam em alerta. A área que mais nos preocupa é no bairro Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Rosa, Santa Luzia. E também na parte alta da cidade tem algum bairro que foi construído na base de encosta e que tem nos preocupado, porque todo ano tem acontecido alguns barrancos cederem, provocando queda de muros e em alguns casos atingindo parte da edificação. Para os moradores dessa região, todo cuidado é pouco.
Segundo o climatologista, a previsão é de chuvas para o restante do mês de fevereiro. O que nós podemos esperar são mais e mais precipitações ao longo desse final de mês. O mês de março também deve continuar com alguma precipitação, mas já diminuindo bastante em termos de volume e frequência. E alguma quantidade de vento também oscilando entre 14 km por hora e 5 km por hora, alguma coisa dessa forma. Por isso, a Defesa Civil faz um alerta: evitar locais que já são conhecidos por alagamentos e solicitar podas de árvores. As pessoas que moram nesses locais que nós citamos devem ficar bastante atentos, principalmente se nesses locais tiverem árvores e essas forem de um tamanho maior, devem ficar muito atentos, porque essas chuvas poderão vir seguidas de forte vento, que poderá provocar queda de galho até da própria árvore. Percebendo que tem galhos secos, podres, procurar o setor próprio da prefeitura, né, de parques e jardins, que poderão estar auxiliando para fazer a retirada desses galhos. Também, na dúvida, pode solicitar uma vistoria no Corpo de Bombeiro ou na Defesa Civil. Desde 1963, prestando serviços de saneamento básico, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, está presente em mais de 640 municípios mineiros. O trabalho de tratamento da água exige bastante cuidado e hoje você vai conhecer como tudo isso funciona. Você já pensou em como é feito o processo de tratamento da água que chega até a sua casa? Não, eu nunca visitei a Copasa, o serviço deles eu não conheço. A água é a coisa mais importante que existe na vida do ser humano, de tudo, né? Saber como é que ela é feita, como é que ela é tratada, isso é importante, muito importante. Não, não tenho. Você acha que é um assunto interessante de ser mostrado para a população? Ah, com certeza, né? A gente precisava de saber como que é. Em Patos de Minas, o percurso que é feito pela água até que chegue à torneira é bastante extenso e começa aqui, no Rio Paranaíba, onde a água é captada e transferida até a estação de tratamento de água, a ETA. Daqui, a água passa por duas etapas, a oxidação e a coagulação. Esse tratamento é particular de cada cidade porque a qualidade da água bruta é que vai definir o seu tipo de tratamento. Especialmente aqui em Patos de Minas, a primeira etapa, o primeiro processo é a oxidação, que é a adição de cloro para a oxidação da matéria orgânica. A segunda etapa é a coagulação, onde são adicionados outros produtos, como o coagulante, por exemplo, que aqui em Patos é o policloreto de alumínio, para retirar a sujeira da água. São cargas positivas e negativas que se atraem formando os flocos. E aí a gente já chega na próxima etapa, que é a floculação. Na floculação, a água percorre unidades na estação de tratamento e nesse deslocamento ela vai perdendo velocidade para que o floco ganhe tamanho e peso e seja retido na próxima etapa do tratamento, que é a decantação. E como eu disse, o floco ganhou peso, ficou mais denso que a água e ele sendo mais denso, mais pesado, a tendência é que ele se deposite na parte inferior da unidade nossa, que é a decantação, que é o decantador. Após a decantação, uma pequena parte dos flocos que não foram retidos nessa etapa passam para a filtração. E nos filtros, que são formados aí de areia, cascalho e antracito, essas partículas menores e mais leves são retidas no material filtrante. Após a filtração, a água ainda é direcionada para o tanque de contato, onde ela vai receber ainda, primeiramente, o cloro, um certo teor de cloro, para garantir o pós-tratamento. Ainda é adicionado nesse momento o fluoretante, que vai prevenir a cárie dentária, e o alcalinizante, que é para proteger as redes contra incrustações ou corrosão. E aí sim a água está potável e em condições de ser consumida. Além disso, alguns mecanismos para controle de qualidade são realizados para garantir a potabilidade, bem como a análise das fontes de captação. Nós analisamos a água antes, durante e após o processo. Então ela é analisada a água bruta para sabermos qual a quantidade de produto a ser adicionado. É analisado também a fase intermediária para a gente saber se o processo está acontecendo da maneira como a gente espera. E a água tratada, que é a água já que vai ser consumida pela população, ela é analisada na estação de tratamento de 2 em 2 horas, justamente para a gente possa garantir a qualidade do nosso produto.
Então, mensalmente, aqui em Patos de Minas, são realizadas mais de 1.500 amostras na água tratada para garantir essa qualidade. Além disso, nós realizamos coletas semanais também nas redes de distribuição para garantir também que essa qualidade não se perca lá na rede de distribuição. Dentre os órgãos e entidades que controlam a qualidade da água oferecida pela Copasa estão as secretarias municipais de saúde e as diretorias regionais de saúde. Nós temos as secretarias municipais de saúde que fazem análise da nossa água em dias que a gente nem fica sabendo. Eles têm a liberdade de vir coletar e analisar. Temos as diretorias regionais de saúde e ainda temos a ARSAI, que mensalmente recebe todos os nossos dados operacionais, que é a Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto do Estado de Minas Gerais. Quanto à população, é de suma importância que se compreenda que, para oferecer um serviço de qualidade a todos, a contribuição por meio do uso consciente é essencial. O uso racional, o uso consciente é extremamente importante, porque a água é um bem finito. E se a gente não cuidar, ela pode faltar. Nós não somos donos da água. Nós estamos aqui para cuidar dessa água e passar uma água de qualidade para as gerações futuras. E em quaisquer ocorrências, é possível ainda entrar em contato com a companhia por meio dos canais disponíveis. É extremamente importante que a população entre em contato, porque nós estamos uma extensão de rede muito grande e em algum momento pode ter uma intercorrência sim. E é importante que a população procure a Copasa. Ela pode procurar pelo 115, que é o telefone. Ela tem o próprio site da Copasa, que ela pode. Ela tem o Fale Conosco, por e-mail. E ainda também, se ao cidadão que queira, ele pode baixar o aplicativo da Copasa, que ele terá um acesso com uma facilidade extrema a todas as informações da Copasa. Depois do intervalo aqui no News, tem a nossa análise da notícia. Agora a nossa análise da notícia com a participação do Gui Boaventura, apresentador e jornalista aqui conosco nesta segunda-feira, início de semana. Boa noite, Gui. Boa noite, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Muito bem, Gui, a gente começa falando das cirurgias eletivas, porque tanto na rede pública quanto particular estão suspensas na maioria das macro-regiões de Minas Gerais. A determinação é do governo do estado. Em Patos de Minas, os hospitais já haviam tomado a iniciativa da suspensão das eletivas devido à falta de leitos. A taxa de ocupação de leitos públicos de UTI em Minas Gerais está no limite em algumas macro-regiões. Segundo o governo do estado, na Centro, Leste do Sul e Noroeste, ultrapassaram 70% nesta segunda-feira. Na macro Triângulo do Norte, onde estão as cidades de Uberlândia, Patrocínio, Coromandel e Monte Carmelo, por exemplo, a taxa de ocupação está próxima de 100%. O estado tem ao todo 4.055 leitos de UTI. A média de ocupação da rede é de 70,80%. Com essa situação, a Secretaria de Estado da Saúde determinou a suspensão das cirurgias eletivas, tanto em hospitais públicos quanto privados, nas macros Centro, Jequitinhonha, Leste do Sul, Noroeste, Triângulo do Norte e do Sul e Vale do Aço. A orientação foi do Centro de Operações Emergenciais, que avaliou cobertura de medicamentos, capacidade de atendimento, incidência e velocidade do avanço da Covid-19. A resolução já foi publicada no Diário Oficial de Minas Gerais. A medida vale por 15 dias e não se aplica a paciente cardíaco ou oncológico em estado grave. Pois é, no caso dos pacientes cardíacos ou oncológicos graves, é o médico quem vai atestar se o atraso na realização da cirurgia pode ou não aumentar o risco de mortalidade do paciente. Ainda de acordo com o governo de Minas Gerais, desde outubro são verificadas demandas, aumento nas demandas de atendimentos da Covid-19, pacientes com Covid devido aos feriados seguidos, festas de fim de ano e com isso queda do isolamento e relaxamento das medidas de proteção. E Boaventura, nós temos então uma situação que já era ruim, com relação às eletivas e agora elas estão suspensas na rede pública e particular também nesses hospitais que atendem pelo SUS. Olha, Daiane, nós vivemos uma situação de guerra. A situação nossa é uma situação de exceção. Nós estamos vivendo um momento em que os parâmetros têm que ser reavaliados sempre no nosso comportamento, no relacionamento
da população. E esse é um deles. Né? Os hospitais lá atrás, lá no começo da pandemia, o ano passado está fazendo agora, vai fazer o mês que vem, no próximo mês, completa um ano do estardalhaço da epidemia no Brasil, e logo foram suspensas essas cirurgias pelos hospitais no Brasil quase todo, aqui na nossa região não foi diferente, suspensa porque as pessoas não conheciam. Hoje a nossa situação ela é conhecida mais do que há um ano atrás, e nós sabemos hoje que a situação é muito pior do que nós imaginávamos há um ano atrás. Então a nossa situação hoje é uma situação ruim. E eu vou falar uma coisa para você, conversei com amigos meus, médicos, conversei com amigos meus, hoje aqui, já antes de entrar para a análise da notícia, conversando com alguns enfermeiros, com o pessoal da área da saúde, dos municípios aqui em torno. Tem muito lugar aí que os médicos estão com medo de ir para o hospital. Médico que não é da frente de atendimento à Covid estão com medo de ir para o hospital. Aqueles médicos que ainda não foram contaminados pelo vírus estão indo por força da obrigação, mas estão com medo, porque ainda é uma situação muito difícil a nossa situação. Então, essa questão da suspensão aí é mais do que lógico, a gente tem que entender, tem mais notícia que nós vamos trazer hoje aqui, importante para a nossa região, né? Tem uma sugestão aí da Gerência Regional de Saúde, que nós vamos discutir ainda hoje aqui no Análise da Notícia, importante, vai impactar toda a região se for cumprida essa determinação. Muito bem, já a gente toca então nesse assunto. Gui, por falar na região, a Prefeitura de Coromandel emitiu uma nota em que pede o secretário de Estado de Saúde que vá ao município acompanhado de especialistas para ver de perto a situação da Covid-19. Nós temos uma nota, inclusive, aí, Luiz, pode colocar na tela? Essa nota também informa que o surto de Covid-19 na cidade já é de conhecimento do Ministério da Saúde. O funcionamento do comércio e outras ações dependerão da análise dos técnicos da União e do Estado. A nota pede calma e que a população cumpra as medidas de isolamento. Também se solidariza com as vítimas do coronavírus. Em 24 horas, que foram 11 pessoas falecidas no município pela doença. O prefeito Fernando Breno confirmou ao jornalismo da NTV que tratam-se de pacientes que foram levados para outras cidades aí devido a esse esgotamento de leitos na nossa região. Uma nota triste e um número expressivo de falecimentos, assustador, né? Até porque do tamanho de Coromandel, assustador. Até porque essas pessoas precisaram sair daqui da região para serem tratadas em outras regiões do estado, no norte, na região centro-oeste, no sul do estado, e acabaram falecendo. Agora, essa questão aí do prefeito lá de Coromandel pedir a ida do secretário de saúde lá com o técnico, não precisa ir, tem que mandar suporte, tem que mandar realmente, se tiver condição de mandar médico, se tiver condição de mandar enfermeiro, se tiver condição de mandar leito, mandar aparelho de o respirador, é isso, dinheiro, né, para caso precise levar para outro lugar, comprar material, é isso que precisa. Visita de secretário não precisa mais aqui na nossa região. Gui, ainda sobre a região, agora a gente tem uma participação ao vivo do prefeito Paulo Rocha, da cidade de Monte Carmelo. Olá, prefeito, boa noite. Boa noite, eu agradeço muito essa oportunidade de estar falando com a NTV, de Patos de Minas, esse importante canal de comunicação. Estou aqui à disposição para responder as perguntas, as dúvidas, também para a gente fazer um alerta para a nossa população de toda a nossa região, desse momento crítico que a gente passa aqui na saúde e enfrentando essa doença terrível que é o coronavírus. Prefeito, no final de semana o senhor pediu socorro por cilindros de oxigênio. Houve doação aí de 60 e 15 cilindros foram devolvidos nessa segunda-feira. Isso já é suficiente? Como é que está a situação hoje, segunda-feira? Sim, no sábado eu fiz um alerta aqui para a nossa população local, pedindo o auxílio, o empréstimo de cilindros de oxigênio vazios para que a gente pudesse recarregá-los com oxigênio para a gente colocar na nossa central de oxigênio do nosso hospital. O nosso consumo de oxigênio aumentou muito nos últimos 15 dias para cá
Nós estamos com lotação máxima na nossa UTI, nós estamos com lotação máxima no nosso hospital. Só para você ter uma ideia, a gente gastava algo em torno de 4 a 5 cilindros de oxigênio no dia, e hoje nós estamos gastando 54. Então não faltou oxigênio ainda, graças a Deus, mas faltava esse cilindro reservatório para a gente fornecer esse oxigênio para o nosso hospital. A população, né, unidas aí num ato de solidariedade, de sábado para domingo mesmo, a população que tinha um cilindro de oxigênio em casa, na empresa, na oficina mecânica, conseguiu nos fornecer 15, e um grupo de empresários aqui em Monte Carmelo conseguiram fazer aquisição de 60 cilindros, porque eles têm contato aí com o setor industrial, com o setor produtivo, e conseguiram também fazer aquisição num ato de solidariedade muito grande, doando esses 60 cilindros. Desses 60, 15 já chegaram hoje em Monte Carmelo. Então hoje, graças a Deus, com esses 30 que nós já temos aqui, nós já temos condição hoje, já estão reabastecidos, para a gente não deixar faltar oxigênio para os nossos pacientes no nosso hospital, também na nossa UTI. Prefeito, houve mortes ou mais infectados nas últimas 24 horas? Como é que está o boletim atualizado aí da Covid? Sim, tivemos mortes, infelizmente. Interessante um dado esse das mortes, foi falado, eu estava acompanhando a última entrevista aí. No ano passado, né, no início da pandemia, eu era secretário de saúde, vice-prefeito, assumi a prefeitura, né, como prefeito em abril, com a renúncia do prefeito anterior. Então, estou na linha de frente dessa batalha do coronavírus faz um ano, agora no mês de março. Em um ano, até o dia 27 de janeiro agora, nós tínhamos 18 mortes em Monte Carmelo. Né? Do dia 27 para cá, nós tivemos 26 mortes, ou seja, em praticamente 17 dias, nós tivemos mais mortes do que um ano de enfrentamento dessa pandemia. A situação mudou muito. Hoje nós estamos realmente em colapso do nosso atendimento de saúde, não só aqui em Monte Carmelo, mas em toda a região. Você vê uma cidade do porte de Monte Carmelo, né, perder 26 pessoas aí em 17 dias. Né, hoje nós temos, infelizmente, 44 mortes na cidade. É uma situação crítica. O ano passado nós tivemos que abrir uma UTI, Monte Carmelo não tinha UTI, nós abrimos um hospital e 8 leitos de UTI para atender especificamente os casos de Covid. Esse ano, no início do ano, eu tive que abrir mais 2 leitos, totalizando 10, e na última semana eu tive que abrir 6 leitos em caráter emergencial para não deixar as pessoas morrer sem atendimento. Então hoje nós temos 16 leitos de UTI em Monte Carmelo, 16 com 100% de ocupação, desde aí do dia 3, dia 4 de fevereiro para cá. E Boaventura? Prefeito, boa noite. O governador do estado esteve no final de semana lá em Araxá e teve uma reunião com prefeitos e o deputado de lá de Araxá, me falhou o nome dele aqui agora, o deputado estadual. Bosco. João Bosco. E o senhor esteve reunido lá com ele, houve uma declaração dele, inclusive, da possibilidade, o aceno do governador com a criação de hospital de campanha regional para atender uma determinada região e possivelmente essa sua região aí, incluindo Coromandel, Monte Carmelo, Abadia, toda essa região aí, fechando com Araxá. O senhor esteve lá, foi ventilado essa, o senhor sabe disso? Gui, um prazer falar com você, né? Não sabia que você estava aí na NTV, que aqui em Monte Carmelo não tem esse canal. Sei que é um dos maiores e melhores repórteres da história da comunicação da TV do Brasil. Prazer falar com você. Não estive lá, eu não estou viajando, inclusive teve uma reunião com o governador também em Belo Horizonte, eu não viajei, eu estou fazendo minhas reuniões tudo online, até porque eu acho que a gente tem que dar o exemplo da gente mesmo, não é momento para fazer esse tipo de reunião. Nós, juntamente, eu e o Fernando Breno de Coromandel, nós fizemos um ofício, encaminhamos já, porque eu sou o presidente aqui do consórcio RIDS, o Fernando Breno é o vice-presidente aqui da nossa micro-região aqui, Coromandel, Abadia, Romaria, Estrela do Sul, Monte Carmelo. Então nós temos aqui 8 cidades aqui da nossa região. Nós encaminhamos um ofício para a Secretaria de Estado, informando desse colapso que a gente já estava enfrentando e solicitando sim um hospital de campanha, mas não obtivemos resposta até hoje sobre isso, não. Agora, isso aí teria que ser um regime de urgência urgentíssima, né, prefeito? Exatamente, foi o que eu fiz aqui, Gui, porque nessa hora a gente não pode pensar muito na questão técnica nem a questão política, nós temos que salvar vidas.
Então, você vê, eu transformei o meu hospital aqui, praticamente em 10 dias, num hospital específico para Covid. Peguei os pacientes meus aqui do hospital da parte clínica, encaminhei para um hospital particular da cidade. Então, o meu hospital hoje é totalmente Covid. Mobilizei a minha equipe aqui de profissionais da área da Secretaria de Obras e da Saúde. Nós conseguimos montar 6 leitos de UTI aí em praticamente 3 dias. Né? E agora já temos a possibilidade, que eu já desmanchei mais 2 enfermarias e estamos na expectativa de conseguir mais 11 respiradores, que nós já solicitamos aí para todo mundo, os deputados, para todos aí, para ver se consegue para a gente esses respiradores, para a gente atender essa população aqui da nossa região. Conseguimos já 3 respiradores através da Regional de Saúde, a doutora Júlia, o doutor Marcelo, que é o nosso superintendente aqui, que tem nos dado total apoio em relação a isso. A Secretaria de Estado de Saúde está ao nosso lado aqui, isso aí a gente tem que falar a verdade, do Hospital São José, lá de Ituiutaba, né, que não tem espaço lá, então mandar para cá. Esses respiradores hoje já estão sendo utilizados aqui também, e nós temos a intenção agora da criação de mais 10 ou 11 leitos de UTI aqui, se a gente conseguir receber esses respiradores. Então, assim, é um momento que o Estado tem que nos ajudar nisso aí, é um momento crítico, nós temos que pensar agora nesse momento, como eu sempre falo aqui, nas vidas. Prefeito, o senhor citou lá na live feita no sábado essa questão toda, esse pedido aí de ajuda com relação aos cilindros, falou de todos esses casos. Hoje, como é que está a ocupação hospitalar aí? Há vagas no município? Já foram criadas vagas aí? Não, nós temos 16 leitos de UTI, né, que eu já citei aqui. Desses 16, 100% de ocupação. Nós temos 31 leitos de enfermaria específico para Covid. Os 31 leitos já estão ocupados. Hoje nós não temos condição de receber nenhum paciente mais aqui de coronavírus na cidade, infelizmente. Prefeito, para encerrar, eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor recebeu alguma sugestão ou alguma informação da Secretaria Estadual de Saúde, através da sua Gerência Regional de Saúde, no dia de hoje, para alguma mudança no protocolo nos próximos dias? Não, eu não recebi, até porque nós passamos a tarde inteira aqui na reunião do nosso comitê municipal e eu decretei lockdown aqui na cidade desde o dia 6 de fevereiro. Acho que o programa Minas Consciente, ele teve um relaxamento na hora errada, né? Todos nós aqui estamos enquadrados na onda vermelha, que causaria assim, uma diminuição da curva de infectados, e então relaxar esse programa na hora errada, mas eu não fugi da responsabilidade, enfrentei o que precisava enfrentar, decretei lockdown aqui na cidade e prorroguei hoje, com o aval do nosso comitê municipal, até o dia 21. Aqui em Monte Carmelo estão proibidos a venda de bebidas alcoólicas para a gente diminuir, né, a questão das festas, aí, das aglomerações, que são os grandes culpados dessa epidemia ter atingido a nossa região. Infelizmente, o comércio está pagando um preço alto por isso, mas as viagens para Caldas Novas, nós estamos aqui a 200 quilômetros aqui de Caldas Novas, as festas de Réveillon, as viagens para a praia, né, que trouxeram essa doença aqui para a nossa região. Só para você ter uma ideia, uma pessoa aqui de Monte Carmelo foi para a praia postando as fotos há 10 dias atrás lá, desfilando nessas fotos nas redes sociais, ela e o esposo trouxeram para cá a doença para dentro da casa dela. A mãe morreu hoje e ela está internada na enfermaria. Então, assim, infelizmente, Gui, a população tem que fazer a parte. Tem que entender que ela faz parte de todo esse processo e muitas das pessoas, infelizmente, só acreditam a hora que a doença bate na porta da casa. Então, a gente faz um alerta aqui para toda a população da nossa região, né, que faça a sua parte. Não é momento de reunião, não é momento de aglomeração, não é momento de festa. Nós estamos passando um dos momentos mais difíceis da história da nossa região aqui em relação à saúde. Muito bem, nós sabemos da estrutura que o senhor tem aí, viu, prefeito? E sabemos da sua luta. Eu tenho informação aí de Monte Carmelo e tenho muita informação. Eu vi a sua indignação naquele post seu no final de semana e eu acho que o senhor está completamente coberto de razão, tinha que fazer aquilo mesmo, tinha que falar o que o senhor falou. E parabéns pela sua luta, pela sua garra. O povo de Monte Carmelo vai um dia te agradecer. O senhor está lutando aí
com as armas que tem para salvar a sua população. Parabéns. Ô Gui, eu que agradeço, e eu fiz assim um desabafo naquela live que eu fiz lá, né, que acaba que a gente recebe uma pressão muito grande, né, de pessoas que administram as coisas deles, né, trancado no escritório, no ar-condicionado, e os coitados, né, das pessoas mais simples, mais humildes, é que estão pagando o preço alto dessa doença. E eu falei e repito, né, o dinheiro a gente recupera, a economia a gente recupera, porque uma vida não tem preço, caixão não tem gaveta e todo mundo está sujeito a essa doença. Então, nessa hora, nós temos que esquecer as vaidades, esquecer o poder, que a gente não vale nada nessa vida, e nós temos que pensar agora em preservar a vida da nossa população, principalmente das pessoas mais humildes e mais carentes. Muito bem, prefeito Paulo Rocha, da cidade de Monte Carmelo, muito obrigado pela sua participação aqui no News, prefeito. Eu que agradeço, viu? Estou sempre aqui à disposição e parabéns pelo trabalho de vocês aí. Vamos fazer um rápido intervalo. Já já Gui Boaventura vai falar aí desse assunto, dessa bomba que ele traz para a gente, que é essa novidade com relação a orientações dadas aos prefeitos da região. A seguir a gente vai falar também que a Prefeitura de Patos de Minas cria item no boletim epidemiológico e ainda não confirma as 3 mortes informadas ainda na sexta-feira no boletim estadual. No mesmo dia que ativa mais leitos de UTI no hospital de campanha, a ocupação atinge 100%. E pessoas se ajoelham na porta do hospital de campanha em oração pelos doentes. De volta com a nossa análise da notícia, Gui Boaventura. Está todo mundo aqui mandando mensagem, querendo saber o que é realmente essa questão que você trouxe aí, que você traz aí para a gente, com relação à recomendação aos gestores da região. Muito bem. A Gerência Regional de Saúde sugeriu para todos os prefeitos da região noroeste, da macro-região noroeste, um lockdown de 15 dias aqui na região. Fecha tudo, absolutamente tudo na região noroeste. Isso nos faz pensar o seguinte: acabou a munição do Estado. Os prefeitos nem se fala. Já está com déficit de argumento, déficit de providência, déficit de tudo, porque não tem mais instrumento para conseguir debelar essa onda de Covid-19, de contaminação aqui na nossa região. Então, o que vislumbra o Estado, porque se a Gerência Regional de Saúde, eu até perguntei para o prefeito se ele tinha alguma determinação, ele disse que não tinha ainda alguma determinação ou sugestão, ele disse que não tinha ainda, mesmo porque passou a tarde toda em reunião, e ele lá em Monte Carmelo continuou decretando, ou estendeu o lockdown decretado na cidade. Então, essa determinação vem do Estado, vem do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, que normalmente passa isso aí para a Gerência Regional de Saúde, e os superintendentes, os gerentes regionais de saúde, repassam isso aí para os prefeitos se manifestarem, né, e logo de imediato ser tomada uma providência. Verdade é que nós estamos na iminência de termos aqui um lockdown em toda a região, fecha toda a região noroeste, por determinação da Secretaria Estadual de Saúde. Ainda vamos ver se os prefeitos vão assumir essa... Sim, claro. Os prefeitos têm que... Porque quem tem, na realidade, o poder de fazer isso, de decretar o lockdown no município, é o prefeito. O governo do estado pode até ter a prerrogativa de decretar no estado, mas aí é muito complicado, numa região, então prefere chamar os prefeitos. Mas eu duvido que tenha algum prefeito que vá de encontro com uma decisão do estado, porque é de lá que vem o dinheiro, é de lá que vem o benefício, é de lá que vem o socorro. Então, muito difícil o prefeito não acatar uma sugestão do Estado em relação a uma tomada de posição dessa aí. Nós podemos ter, se for esse o caso, paciência, mas nós podemos ter aí um lockdown em toda a região noroeste. Ainda não está definido.
Vou deixar isso bem claro, porque senão algumas pessoas vão tomar isso aí como uma notícia já fechada, uma decisão já fechada, uma tomada de posição já realizada. Mas não é apenas ainda uma sugestão da Gerência Regional de Saúde para os prefeitos da macro-região Noroeste. Durante a semana a gente vai estar apurando todas essas situações, inclusive diretamente com esses gestores, né, Gui, para a gente saber qual vai ser o posicionamento de cada um deles em relação a isso, para que eles possam também se organizar, as prefeituras vão se organizando para, na iminência de socorrer, fazer os seus decretos para poder decretar ou não essa situação aí de possível lockdown. Vamos aos dados então da Covid-19 em Patos de Minas de hoje, Gui. Nós temos aí mais 110 casos, né? Tivemos aí mais 110 casos desde o boletim de sexta-feira, né? Chegamos, portanto, aí a 7.072 casos, 110 novos casos, eu já disse. Continuamos ali com 115 óbitos e ali criou-se um novo campo. Você observa ali que agora tem óbitos aguardando confirmação, 3 óbitos ali aguardando essa confirmação, esse campo que não existia antes nos outros boletins e que hoje apareceu aí. E a gente nota aí também um aumento de casos internados, a gente tem aí, nesse comparativo, na verdade, nesse comparativo com sexta-feira, nós temos aí a diferença de 1 apenas, mas aí a gente vê que a superlotação continua de casos em Patos de Minas. O que me preocupa aí nesse quadro aí, é só uma coisa, só a subnotificação. Nós tivemos aí no final de semana vários óbitos, e não são só 3, vários óbitos, e continuamos com 115 óbitos confirmados. Isso quer dizer que esses 115 aí também não é a nossa realidade, ou não foi até o dia 15 a nossa realidade. Então, isso me preocupa muito, porque eu acho que não é nem por falta de querer divulgar, é por falta de ter a informação, de ter o conjunto da informação nas mãos aí, a Secretaria Municipal de Saúde. Pois é, nessa segunda-feira, a Prefeitura de Patos de Minas, o município, a Secretaria Municipal de Saúde, ativou, né, a partir de hoje, mais 6 leitos no hospital de campanha, e esses 6 leitos já estão ocupados. Nós temos, inclusive, o comparativo aí. No boletim epidemiológico, olha quantos óbitos tem aí já. Vamos a esse comparativo aí da ocupação hospitalar. Anteriormente, Luiz, o outro. Vamos, antes de mostrarmos isso aí, vamos à ocupação hospitalar. E aí mostrando justamente essa questão também, né, Gui? Já a gente mostra do Estado lá, essa diferença entre o Estado e o município, mas antes vamos a esse quadro aí, esse comparativo que mostra justamente que o município, com 6 novos leitos, eles simplesmente já estão ocupados. Hoje pela manhã, a variação está sendo muito grande. Hoje pela manhã a gente tinha quase 260% dos leitos clínicos ocupados aqui na cidade, hoje já baixou para 206. Os internados em UTI continua na média entre os 140% e 150%, para mostrar a nossa realidade. Sofrível, a situação nossa é sofrível e, consequentemente, a situação da região, porque Patos, eu volto a frisar isso, falo isso sempre, porque Patos não é só Patos. Patos atende toda uma região. Patos tem uma região sob a sua responsabilidade, que é a micro-região de Patos de Minas, que vem ter todo mundo ser atendido aqui. E as cidades do nosso entorno, Presidente Olegário, Varjão, Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba e etc., já estão mandando pedidos para outras cidades, para outras regiões, para ver se acha vaga. Lagoa Formosa está saturado lá. Por falar em saturação lá em Lagoa Formosa, não conseguiram instalar lá em Lagoa Formosa os 11 respiradores que estavam para serem instalados lá. Fiquei sabendo, inclusive, que os 5 respiradores que estão sem instalar ainda, alguns deles não funcionam, foram deixados lá na caixa pela administração anterior, mas não funcionam, não estão funcionando. Isso é preciso clarear, é preciso esclarecer isso para a população, porque senão fica um negócio assim, eu posso entender o que eu quiser a respeito disso, é preciso explicar, né, por que eles já não estão funcionando. Fica uma correria danada lá, correndo com respirador daqui para ali, para o centro de Covid, leva para o hospital, tira do hospital, leva para o centro de atendimento ao Covid. Complicada essa situação.
Pois é, voltando a falar sobre a disparidade entre o boletim estadual e o do município, vamos colocar o estadual aí, porque inclusive na sexta-feira o Estado confirmou, ainda pela manhã, já 118 mortes. No fim de semana a gente ficou sabendo aí, as pessoas ligam, mandam mensagem para a gente falando, morreu mais gente, vocês não estão noticiando, mas não é isso, é porque há uma disparidade entre o informe do governo do Estado e o do município. Lá, desde a sexta, já estava 118, você citou inclusive aí que outras ocorrências de falecimentos por Covid-19, a gente fica sabendo no fim de semana. Né? Inclusive na mídia, na imprensa, pessoas que são muito conhecidas na cidade e que vieram a falecer pelo Covid-19, a imprensa noticia e esse número não vai para a contabilidade da prefeitura. Né? Gui, a gente vive momentos muito duros, dias muito tristes. Nessa segunda-feira, por exemplo, pessoas se ajoelharam na porta do hospital de campanha em Patos de Minas, numa corrente de fé, pelos doentes internados no local. Você vê ali que o canteiro central da Avenida Marabá, o pessoal utilizou esse grupo aí de pessoas, dezenas de pessoas, né, se ajoelhando em frente ao hospital de campanha, fazendo ali aquele momento de fé, de oração, pedindo cura, pedindo ali um alívio para todas essas pessoas. Ali tinham familiares, conhecidos, amigos, ali tinham pessoas que às vezes não têm parentes lá, mas que estão ali no momento, numa corrente de fé, simbolizando bem esse desespero que a gente vive em meio à pandemia e em meio a um momento tão crítico da Covid-19 em Patos e região, né, Gui? Olha, ninguém esperava ver uma cena dessa aqui em Patos de Minas. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava ver um movimento desse na frente de um hospital, né, apelando para o último recurso da situação, que é a fé. Eu acho que todos nós deveremos ter fé, expressar essa fé o tempo todo, mas nós sabemos que culturalmente a gente é o último furo da fivela. Isso mostra que a nossa situação é ruim. Isso mostra que a nossa situação é de desespero. Já não temos mais recursos para o alcance da mão. E hoje eu falei de manhã e vou repetir para você que está acompanhando aí o nosso jornal, o NTV News. Você quer entrar nessa fila? Depende do seu procedimento. Muito bem. E Boaventura, a gente então encerra essa edição de hoje aqui. Te agradecer pela participação e por ter trago, inclusive, a informação aí em primeira mão, que a gente ainda não estava sabendo. Você muito bem assessorado e com ótimas fontes, como sempre, trazendo essa informação aí com relação à possibilidade, a essa orientação de um lockdown na macro-região. Lembrando que não é nada definido, hein? Nada definido ainda, né? É só uma informação de uma orientação. E amanhã a gente se encontra, então. Aqui. E de manhã. Um abraço. O NTV News, então, vai ficando por aqui, mas volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia. Boa noite a você. Boa noite.